Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículo 18. Efésios, capítulo 5. Versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Os irmãos agora podem ler juntos, forte. E não... Vamos ler agora assim bonito mesmo, gente. Eu sei que vocês podem fazer bem melhor, né? Vamos lá? E não... Amém, amém. Amém, irmãos? Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma. Paulo... Ele, como preso ali, ele tinha que manter aquela casa. Inclusive, os soldados romanos que ficavam acorrentados a Paulo, Paulo tinha que prover alimento para aqueles soldados enquanto eles estivessem no turno ali, aprisionados a Paulo. Paulo, durante esse tempo da prisão, ele escreve essa carta aos Efésios, assim como a carta aos Colossenses, aos Filipenses e a carta também escrita a Filemon, que tratava sobre a vida de um escravo fujão chamado Onésimo. Paulo escreve essas 4 cartas enquanto preso ali naquela casa em Roma. Paulo, a gente não percebe aqui nessa carta de alguma forma se queixando, murmurando ou lutando contra a vontade de Deus, mas a gente percebe um Paulo nas 4 cartas que ele escreve enquanto preso ali, um Paulo com um coração muito bem resolvido, um coração em paz, ainda que em meio a circunstâncias adversas. Paulo escreve essa carta aos Efésios, e a cidade de Éfeso era uma cidade grande, era uma cidade perto da praia, quase que portuária, perto da cidade de Mileto, que possuía um porto. Era uma cidade comercial, era uma cidade onde pessoas de várias nacionalidades diferentes moravam nela. E aí você imagina não só a cultura grega, a cultura romana muito forte naquela cidade, mas também várias outras culturas, pessoas que mudavam para lá e traziam também as suas formas de adoração, os seus cultos, a sua percepção sobre quem é Deus ou algum tipo de divindade, tudo isso ali naquela cidade de Éfeso. Quando Paulo ele chega a Éfeso, ele planta aquela igreja de Éfeso, e ele passa pelo menos 3 anos ali na cidade de Éfeso, discipulando aquela igreja, e ele prepara ali uma liderança, e essa liderança se estabelece ali, e no capítulo 20 de Atos, Paulo faz questão, quando se despedindo ali daquela liderança, no final da sua 3ª viagem missionária, ele está sendo dirigido pelo Espírito para Jerusalém, e aquele é um momento de despedida, é um momento de certa tristeza, ainda que a convicção de que Paulo estava sendo conduzido pelo Espírito tomasse o coração de Paulo e daqueles presbíteros de Éfeso, era um momento de tristeza. Paulo está ali se despedindo e dizendo assim: olha, vocês não mais verão o meu rosto, porque o que o Espírito tem falado para mim é que em Jerusalém me aguardam cadeias, tribulações, lutas, perseguições. Então não é uma despedida fácil para pessoas que se amam, para pessoas que estudaram a Bíblia juntos, para pessoas que conheceram a Deus por meio da vida de Paulo. Então é um momento de despedida e é um momento que não é muito prazeroso, por assim dizer. Entretanto, Paulo faz questão de mencionar que durante esse tempo que ele esteve em Éfeso, ele não deixou de anunciar coisa alguma que não fosse proveitosa. O que Paulo fez foi expor a palavra de Deus durante todo aquele tempo que ele passou lá na igreja de Éfeso. Foi a igreja que Paulo mais se demorou, 3 anos. A outra igreja, Corinto, ele passa 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, mas Éfeso, talvez ali Paulo tivesse um carinho especial por aquela igreja.
E o fato é que, não só na despedida de Paulo é demonstrada isso, mas quando Paulo escreve essa carta com uma percepção muito carinhosa, e ele faz questão de lembrar a obra de Deus, o plano redentor de Deus, desde a eleição realizada por Deus, a consumação da obra de Cristo na cruz, e também a aplicação dessa obra por meio do Espírito, como sendo o selo, ou a certeza de que essas cartas vivas que somos nós, assim como eram aqueles irmãos, chegariam no seu destino final. Paulo lembra então quem eles eram e quem são agora em Cristo. Paulo fala também, e ele ora por esses irmãos, trazendo aqui o desejo do coração dele, e no capítulo 3, a partir do versículo 14, ele diz que por essa causa, ele se coloca de joelho diante do Pai, e não é nada mais, nada menos do que aqueles irmãos conheçam profundamente o amor de Cristo, todas as dimensões desse amor de Cristo, e assim sejam tomados de toda a plenitude de Deus. E no capítulo 4, então, Paulo começa as aplicações dessa carta, trazendo então um chamado à coerência. Irmãos, eu rogo a vocês, eu, prisioneiro no Senhor, andem de modo digno da vocação a que foste chamados. E irmãos, este é o chamado para pessoas que compreendem a sua vida, que têm a consciência de que a sua vida só é vida agora a partir da cruz de Cristo, e não mais a partir de si, e não mais a partir das definições do mundo, e não mais a partir das definições do próprio diabo. Eles compreendem, eles entendem a sua vida, eles têm a sua identidade agora como que partindo de Cristo, e não mais partindo deles mesmos, e até mesmo de uma definição de Estado. Consequentemente, se a gente entende isso, a gente passa a viver de uma forma diferente. A gente passa a ter uma nova visão de mundo. A gente passa a perceber a vida e todos os aspectos da vida de um modo completamente diferente. Pense você que a cultura da cidade de Éfeso era uma cultura tão diversa quanto a nossa cultura. Várias religiões, pessoas vindas de vários lugares, até mesmo de países diferentes, estavam naquela cidade, assim como fazem parte da nossa cidade também. Pessoas com as suas filosofias, com as suas ideologias, com suas histórias, com as suas questões, com seus traumas, com as suas experiências, todas elas muito bem distintas. Não bastasse tudo aquilo que se torna a nossa visão de mundo, todas as experiências, aquilo que a gente aprende desde cedo, não bastasse isso, havia essa dinâmica muito grande nessa cidade, onde as pessoas comunicavam por meio do diálogo, por meio da vivência normal, as suas visões de mundo, as suas experiências, as suas expectativas sobre a vida. E com certeza muitos ídolos então, e muitas filosofias nesse sentido, muitas ideias se levantavam como tendo uma proposta redentiva, como um caminho de redenção, como algo que pode de fato solucionar não só os meus problemas, mas os problemas da cidade e da nossa nação. Isso não são questões que estão presentes apenas nos nossos dias, mas faziam parte de forma muito forte também da realidade de Éfeso. Então, quando Paulo ele escreve essa carta, ele tem em mente todos esses desafios que esses irmãos enfrentam, assim como quando Deus inspirou Paulo a escrever, Deus sabia que hoje, no dia de hoje, nós estaríamos reunidos aqui e que precisamos ou que precisávamos ter essa consciência de volta à nossa mente. Nós somos povo de Deus, nós somos ovelhas de Cristo, nós somos discípulos de Cristo, nós temos uma nova identidade, e em nós deve habitar uma nova certeza, uma nova consciência, uma viva esperança, diferente de qualquer consciência ou esperança que habita no coração de qualquer outro recifense. Em nós deve ser diferente. Entretanto, irmãos, muitas coisas passam a encher o nosso coração diariamente. Nós somos expostos a muitas realidades todos os dias. Nós lidamos com contextos e lidamos com pessoas e lidamos diariamente com a própria mídia, que enche o nosso coração ou que tenta encher o nosso coração de uma série de coisas que eles reputam como sendo verdades. Cada um com a sua, e mais, de alguma forma, aquilo que é mais plausível a nós,
aquilo que de alguma forma agrada mais o nosso coração, a gente vai absorvendo e vai puxando sem ter um critério ou sem ter uma posição crítica biblicamente orientada sobre essas coisas, a gente vai bebendo. E a verdade é que hoje, nos nossos dias, nós vivemos crises profundas, e eu vou seguir depois o texto aqui do capítulo 5 e entrar no capítulo 6 até o versículo 9, comparando o que Paulo vai falar aqui com realidades que nós evidenciamos e vivenciamos nos nossos dias. São coisas tristes, são coisas complicadas, são coisas que acontecem por uma razão muito clara. Alguém que não é o Senhor tem enchido o nosso coração. E a pergunta que eu quero fazer aqui para você nessa noite é: quem tem enchido o seu coração? Quem tem se assenhorado do seu coração? Quem de alguma forma tem ditado para você uma visão de mundo e tem abastecido o seu coração diariamente com essa visão, que enche você de tal forma que as suas palavras só falam sobre isso, as suas ações comunitárias, as suas ações em casa, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus pais, com seus filhos, refletem isso? Quem tem enchido o seu coração de tal forma que no seu trabalho você manifesta isso e as pessoas percebem quem enche o seu coração de forma muito clara? Quem tem enchido o seu coração? Quando Paulo então escreve esse versículo aqui que nós lemos, Paulo tem a consciência de que em Éfeso existe uma festa. Os gregos chamam de Dionísio e os romanos chamam de Baco. Era uma festa que durava alguns dias, e Baco ou Dionísio era conhecido como o deus do vinho, e as pessoas durante esses dias de festa para esse deus, entre aspas aí, elas se entregavam ao álcool. E quanto mais cheias de álcool elas tivessem, mais Baco ou Dionísio era adorado. Então, para os irmãos terem uma ideia, as ações cometidas por essas pessoas durante este período de embriaguez, elas eram perdoadas. Ainda que a pessoa viesse a cometer adultério, ainda que a pessoa viesse a assassinar outra pessoa, tudo isso era perdoado, porque na verdade não era a pessoa que estava cometendo aqueles crimes, mas era Baco que estava possuindo a pessoa e que levava a pessoa a cometer esses crimes. Então, era meio que tudo é permitido na festa ou na celebração a Baco. Paulo traz então essa imagem, ou esse contexto, que era bem conhecido daqueles irmãos lá de Éfeso, para fazer aqui um paralelo. Ele diz que aqueles irmãos não devem se embriagar com vinho, no qual há dissolução. E aqui, irmãos, se Paulo está dizendo isso para esses irmãos, não é porque Paulo estava dizendo assim: olha, irmãos, eu sei que vocês não fazem, mas eu vou usar só uma metáfora aqui. Não é. É porque existia de fato um risco daqueles irmãos voltarem às antigas práticas, voltarem a viver essa vida. Assim como na nossa vida há um risco de alguma forma a gente voltar a antigas práticas, ao coração de algum modo ser conduzido a uma perspectiva que muitas vezes nós mesmos abominamos, que muitas vezes nós mesmos dizemos para nós, e diante de Deus e diante dos irmãos: olha, jamais eu farei isso de novo. Então, o que Paulo está trazendo aqui é algo que é possível de acontecer. É algo que pode acontecer com aqueles irmãos, assim como existem aspectos da nossa cultura que podem tomar o nosso coração hoje. Então, Paulo traça esse paralelo: olha, não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução. Eu penso que se não é o vinho, irmãos, nos nossos dias, outras tentações nós temos que fazem parte do nosso contexto, que podem de alguma forma seduzir o nosso coração. De repente Paulo poderia dizer aqui nessa noite para mim e para você: não vos embriagueis com o consumismo, no qual há dissolução. De repente Paulo poderia dizer aqui para mim e para você: não vos embriagueis com a pornografia, no qual há dissolução. De repente Paulo poderia dizer aqui para mim e para você: olha, não se embriaguem com adultério, não se embriaguem com a permissividade,
Não se embriaguem com ideologias, seja de um lado, seja de outro, não se embriaguem com essas coisas. De repente, Paulo poderia trazer questões hoje que fazem parte do nosso contexto, da nossa realidade, que colocariam o nosso coração literalmente no canto da parede. Porque em muitos desses aspectos, irmãos, infelizmente, não há só evidências, mas há provas concretas de que nós cedemos a eles. Nós cedemos. De alguma forma, nós passamos a crer em vários aspectos que são postos como sendo verdade, e abraçamos esses aspectos, abraçamos esses pressupostos, nós de alguma forma absorvemos tudo isso, e nós nem fazemos distinção daquilo que estamos abraçando, daquilo que estamos absorvendo, e simplesmente os temos como sendo verdade, e passamos a evidenciá-los de forma comunitária, na nossa vida com Deus, no casamento, na criação dos filhos e também no nosso trabalho. Jesus uma vez falou para os seus discípulos, diante dos fariseus também, que a boca fala daquilo que enche o coração. Lá em Marcos, no capítulo 7, ele diz que do coração é que procedem as contendas, as guerras, os adultérios, a inveja, o dolo, a malícia. Essas coisas procedem de dentro, do coração, e é isso que contamina o homem. Lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, Salomão diz que sobre tudo o que se deve guardar, nós somos chamados a guardar o nosso coração, porque do coração procedem as fontes da vida. E nesse plano redentivo de Deus, Deus sabia, irmãos, que mesmo nos salvando, era impossível para mim e para você viver a vida da redenção pela força do braço, simplesmente cumprindo regras do tipo, olha, eu vou fazer isso, eu vou deixar de fazer isso. Deus sabia, Ele sabe, por isso que Ele fez habitar em nós o seu Espírito, e esse mesmo Espírito que é descrito por Lucas, lá em Atos, no capítulo 1, quando ele diz que aqueles discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e seriam testemunhas de Cristo, não mais testemunhas deles mesmos, não mais testemunhas da sociedade, mas testemunhas de Cristo, onde quer que Cristo os enviasse. Nós também, como habitação, como templo do Espírito Santo, somos capacitados por Deus a sermos testemunhas de Cristo. Nós não somos mais testemunhas nossas, nem tampouco testemunhas da sociedade. Nós somos chamados, nessa nova vida de redenção, a testemunharmos sobre Cristo. E esse testemunho, irmãos, não é simplesmente aquela perspectiva de dizer assim, eu agora vou dar testemunho de Cristo na escola, então quem sentar comigo eu vou falar, contar o meu testemunho para ele. E aí você vai falar de você ali. Não é isso. Mas é você estar disposto, aquilo que Lucas fala no capítulo 9 do seu evangelho, a tomar a cruz todos os dias e seguir a Jesus. É ser um proclamador de uma verdade. E eu quero aí que você abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 4, para você ver de forma bem clara isso aí, a você ser um proclamador de uma verdade que você não pode conter. Atos capítulo 4, a partir do versículo 5, a gente tem como contexto aqui, começa no capítulo 3, uma pessoa que era coxa há 40 anos, é curado na entrada do templo. Pedro e João estão entrando ali no templo, e ele diz, olha, o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem é curado, ele entra no templo saltando, aquela notícia corre, as pessoas estão em êxtase, porque conheciam a história daquele homem, estão glorificando a Deus por causa disso, os milagres revelam a glória de Deus, e agora Pedro e João são levados perante o Sinédrio. E perceba o que acontece aqui, eles estão diante das autoridades, e no versículo 8, Pedro ele responde ali, quando inquirido por aquelas autoridades, olha, em nome de quem vocês fizeram isso? Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro, veja só a expressão que Lucas coloca aqui, cheio do Espírito lhes disse. Ele começa a pregar aí sobre Jesus.
Talvez o versículo mais conhecido seja o versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eles começam a falar com intrepidez, com ousadia sobre Jesus. E o versículo 13 nos diz que aqueles homens, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Você percebe o que é que está acontecendo? Pedro e João, naquele período de caminhada com o Senhor Jesus, e agora, como cheios do poder do Espírito Santo, eles não falam de si, eles não têm mais o que alegar a respeito deles mesmos, mas eles expõem com clareza quem é o Senhor Jesus. E o enchimento do Espírito leva aqueles homens a viverem uma vida que é acima de qualquer perspectiva humana, porque o que estava em risco aqui era a própria vida deles. O que estava em jogo aqui era se eles iriam continuar vivendo ou não. Deus toca no coração daqueles homens, e mesmo no versículo 18, ele diz que eles ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Aí de repente agora Pedro poderia pegar e dizer assim: gente, a gente está sendo ameaçado, eu tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho que pensar no meu emprego, eu tenho que pensar nisso, naquilo outro. Não, olha, vamos abrir mão desse negócio, vamos falar de forma mais... assim, aquela coisa mais pessoal, de um para um, no máximo, vamos ser meio que agente secreto de Cristo. Não, Pedro não age assim. Veja a resposta que Pedro dá àqueles homens. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmãos, a boca fala daquilo que enche o coração. É impossível o coração cheio do Espírito Santo de Deus, o coração cheio de Deus, ter outra agenda senão a agenda do Espírito. É impossível o coração cheio do Espírito Santo de Deus ter qualquer nível de escolha ou de posicionamento, senão as escolhas e os posicionamentos que são do Espírito Santo de Deus, que são revelados a mim e a você na palavra de Deus. E mais uma vez, irmãos, a pergunta que eu faço é: quem tem enchido o seu coração? Quem tem enchido? Voltando lá para o texto de Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz então que nós somos chamados a sermos cheios do Espírito Santo. E isso é um imperativo, é uma ordem. Paulo não está dando aqui uma sugestão. Não é uma opção que você tem assim: olha, hoje eu quero me encher do Espírito, amanhã eu não quero mais. É uma ordem. É um imperativo e é algo que deve ser buscado constantemente. Ah, mas o culto hoje, olha, então eu fui para o culto pensando assim: Deus é hoje, e Deus fez algo novo lá no culto, ou então lá no meu quarto de oração, Deus fez algo novo, então isso aí abasteceu o meu tanque para eu rodar a semana toda, o mês inteiro. Não é só isso, é algo que é constante, porque Deus sabe que todos os dias, irmãos, os nossos ouvidos, os nossos olhos estão sujeitos a uma série de apelos que são feitos para mim e para você, por várias vias que a gente tem relacionamento com ela, e chegam aos nossos corações todos os dias, apelando e chamando a mim e a você de alguma forma, buscarmos satisfação, nos enchermos em qualquer outra coisa que não seja Deus. Calvino já dizia no passado que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque é uma sede no coração do homem, irmãos. Jeremias no capítulo 2, Deus falando ali pela boca do profeta: porque 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram manancial de águas vivas. Veja só, Deus estava dizendo assim: olha, eu posso satisfazer a sede de vocês, eu sou manancial de águas vivas. Só que o povo de alguma forma disse assim: olha, não,
vamos cavar nossas próprias cisternas, vamos viver segundo aquilo que os outros povos vivem, vamos seguir as ideologias redentivas que se apresentam por aí, vamos fazer, vamos acontecer, vamos viver a nossa vida. E eles passaram a cavar cisternas, só que essas cisternas são rachadas, elas não retêm água, então o pouco que aparece eles tentavam saciar, mas no outro dia estava seca. E era uma sede desenfreada, cavando cisternas que não satisfaziam. Enquanto Deus estava olhando para o povo dele e estava dizendo: eu sou manancial de águas vivas. Então esse é um chamado constante, irmãos, a nós buscarmos de Deus: Senhor, enche-me com o teu Espírito. Havia uma oração feita na época do avivamento no país de Gales, e era uma oração curtinha. Eles oravam, repetiam essa oração várias vezes. Eles diziam: enche-me, Senhor, enche-me com o teu Espírito. Mais que cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Eles cantavam, eles recitavam, eles oravam isso várias vezes. E Deus, irmãos, incendiou o coração daqueles irmãos. E vários movimentos missionários aconteceram. E houve um avivamento real no país de Gales. E eu penso, irmãos, que muitas vezes o que satisfaz o nosso coração, o que de alguma forma enche o nosso coração, é a mesma proposta que era feita àqueles irmãos lá em Éfeso. É Baco, é Mamon, é Astarote, é Afrodite, é algum desses falsos deuses que se apresenta para mim e para você, e a gente acaba adorando, se prostrando diante desses deuses, dizendo aqui: eis aqui o meu coração, a minha vida, faça segundo a tua vontade. Caminhos que aparentemente são caminhos bons, só que são contrários à palavra de Deus, mas de alguma forma a gente olha para eles e diz assim: olha, eu já tentei isso aqui, eu já tentei ser fiel, eu já tentei isso, eu já busquei a Deus, mas parece que acontece por um tempo e depois passa, eu vou desistir, eu vou me entregar a outras propostas. Quando Deus é manancial de águas vivas e nos chama a provar de uma água que de fato sacia a nossa sede, de um Espírito que de fato enche o nosso coração e revela para mim e para você que nós não temos condições de gerir a nossa vida. Assim como o álcool, o efeito do álcool dominava aqueles homens lá em Éfeso, o que Paulo diz para mim e para você aqui é que o Espírito Santo passa a coordenar os nossos sonhos, passa a coordenar as nossas ações, passa a coordenar a nossa vida, irmãos. Algumas coisas então que acontecem aqui, volte os seus olhos aí para o texto, a partir do versículo 19 então, como consequência desse domínio do Espírito, Paulo passa a dizer que a nossa fala é transformada. Veja só: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A nossa fala é transformada. O nosso discurso é transformado. Não é mais um discurso onde eu saio por aí ofendendo as pessoas. Mas são palavras que promovem vida, porque é a palavra de Deus. O que está na minha boca agora são salmos, são hinos, são cânticos espirituais, falando entre vós, louvando a Deus de coração. Não é mais simplesmente uma liturgia, não é mais simplesmente uma série de textos ou de versículos que eu decoro para ficar de alguma forma aplicando aquilo à vida das pessoas que se encontram com problemas, mas isso se torna algo natural, não porque vem de mim, mas como resultado dessa vida cheia do Espírito Santo. A boca não consegue frear isso. Vai ser algo como que fazendo parte da gente, mas a gente sabe que é do Espírito. Ele vai lembrar o que a gente vai falar, e o que a gente falar vai ser a palavra de Deus, e vai promover vida exatamente porque é a palavra de Deus. Irmãos, nesses dias tão maus, onde infelizmente existem tantas relações quebradas,
Existem tantas famílias partidas. Existem tantos irmãos dentro da própria igreja, sem conseguir olhar nos olhos do outro. Simplesmente porque em todo esse período, durante esse ano, se encheram de uma série de outras coisas. E passaram a falar não com salmos, não com hinos, não com cânticos espirituais, não algo que abençoa o outro, mas passaram a querer fazer a separação do joio e do trigo, simplesmente por causa de uma eleição, ou simplesmente por causa de outros tipos de escolha. A gente passou a rotular, a gente passou a dividir, a gente passou a separar, como se isso coubesse a nós. Pessoas que estão intrigadas, que não estão discernindo o corpo de Cristo. Hoje pela manhã nós participamos aqui da ceia do Senhor. Eu conheço pessoas que chegaram para dizer assim: olha, não vou não, porque eu sei que vai ter ceia, e eu estou com raiva. Prefere continuar com raiva do que tratar o coração. Irmãos, quantos relacionamentos quebrados. Sabe por quê? Você entra numa faculdade hoje em dia, você enche sua cabeça de porcaria, você acessa internet todos os dias, gasta um tempo precioso seu, enchendo a sua cabeça de besteira. Você convive com um bocado de descrente que você não influencia, mas você é influenciado por eles. Você está lá no seu ambiente de trabalho e você não influencia ninguém, mas você é influenciado por todo mundo, seja por um lado, seja por outro, seja numa ideia ou numa ideologia, seja em qualquer outra coisa. E a gente passa a falar sobre isso, porque de alguma forma a gente crê nesse negócio. E a gente vai enchendo o coração, você começa a pesquisar, você começa a se encher, você vai seguindo páginas de pessoas que pensam dessa forma, e começa a encher o coração com isso, e a criar divisões dentro daquilo que Cristo derrubou a barreira que existia entre nós, para nos unir por meio do seu sangue. Nós preferimos ter o sangue de Cristo como nada, a reputar uma série de ideologias satânicas como sendo um plano redentivo. Meus irmãos, a nós nos cabe o corar de vergonha. É vergonhoso isso. Nós perdemos a possibilidade de sermos bênção na vida uns dos outros. Eu não estou dizendo que você vai ser um tolerante, você vai ser uma pessoa que não tem opinião, mas irmãos, a opinião da palavra perde sua força diante daquilo que de alguma forma passa a encher o nosso coração. E a gente faz questão de estar enchendo o coração com esse bocado de baboseira que é proclamado por aí. Passamos a replicar, a reproduzir esses mesmos diálogos, a trazer os mesmos selos sobre as pessoas, a colocar as mesmas bandeiras. Paulo está falando que uma vida cheia do Espírito Santo fala da palavra, transmite graça, louva a Deus de coração, mesmo diante das diferenças, continua louvando a Deus de coração. E eu entendo, irmãos, tem muita coisa que é absurda, que dá vontade da gente pegar um martelo e abrir a cabeça do outro. Mas entende até o tempo de Deus no amadurecimento das pessoas. Estava conversando com uma amiga essa semana, e ela estava dizendo assim: olha, essa história é muito complicada, porque eu tinha lá a minha visão de mundo, eu não era crente na época, mas eu tinha lá, mas quando eu entrei na faculdade, logo no primeiro ano, eu mudei a minha cabeça. E depois que eu saí da faculdade, foi quando eu comecei a pensar: rapaz, quanta besteira eu estava pensando, as coisas não são assim não. E aí Deus, quando converteu meu coração, foi que eu tive convicção que tudo aquilo que eu estava aprendendo ali, muitas daquelas ideias, aquelas coisas todas estavam erradas. Mas veja, houve um processo de amadurecimento, mas nós não temos paciência. Sabe por quê? O nosso coração se enche dessas bandeiras e a gente passa simplesmente a massacrar as pessoas porque não agem ou pensam como nós, que somos seres aperfeiçoadíssimos em nós mesmos. Não transmitimos graça porque não estamos cheios do Espírito Santo. Não comunicamos a palavra como ela deve ser comunicada, porque não estamos cheios do Espírito Santo.
Não estamos. Outro aspecto que Paulo coloca aqui, versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Senhor Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vê que coisa legal para a gente pensar. Só isso aqui daria um sermão. Nós que somos a geração mimimi, a geração murmuração ambulante. Antigamente você via os meninos lá pequenininhos, né? Começava a chorar. Eu lembro quando eu vinha, morava no interior na época, a gente vinha, tinha aquelas lojas de brinquedo para criança no shopping, né? Aí a gente ia lá para o shopping Recife, chegava lá, aquelas lojas lá de brinquedo. Na porta a mamãe chegava assim para a gente e dizia assim: não vai comprar nada, só olhar, nem peça, nem chore, e se espernear no carro você vê comigo. Rapaz, a gente entrava ali, eu acho que os vendedores da loja ficavam impressionados com aquilo. A gente ficava olhando tudo, muito bom. Como isso é bonito. Que brinquedo legal, ó. Saía dali com o olho cheio d'água assim, né? Tremendo, como eu queria levar aquilo para casa. Mas não diga nada. Hoje em dia a gente vê criança esperneando, fazendo vergonha para os pais. A gente vê um coração tão ingrato o tempo todo, irmãos. Um coração tão ingrato o tempo todo. E se tinha uma coisa que mamãe dizia para a gente: aprenda a ser grato pelo que você tem, e a não cobiçar aquilo que você não tem. Rapaz, isso quebrava. Vai lá você criança, com 7, 8 anos de idade, entender o que é cobiça. Você quer o comandos em ação. Na minha época, né, comandos em ação. Ó. Você quer aqueles brinquedos lá, velho. Você fica olhando para aquele negócio assim, com o olho brilhando assim. Aprenda a ser grato com o que você tem. Sabe, irmãos, se é algo que o Espírito produz quando a gente está cheio de Deus, é gratidão. Porque a gente passa a perceber a história além da nossa história. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente não está cheio do Espírito Santo, a gente só percebe a nossa história. Pisaram no meu pé. Fizeram contra mim. É sempre o eu no meio. Como se o eu fosse o protagonista da história. É a minha história que vale. São os meus sonhos. São os meus projetos, é o meu casamento, é o meu filho. É sempre o eu governando tudo. E aí quando qualquer coisa vem contra a minha história, aí eu me revolto. Talvez, irmãos, eu até seja tão, entre aspas, espiritual, que na sua frente eu diga até assim: eu entendo isso como sendo um caminho de Deus, mas meu coração está assim, desgraçado. Se eu pudesse agora voar no teu pescoço, eu faria. Mas a gente está espiritualizado, porque a gente tem os cacuetes de crente, a gente tem essa coisa de crente, então vamos espiritualizar as coisas. Não, irmão, eu entendo, é Deus. Mas não tem nada de Deus, irmão. O que está dentro do coração é ingratidão. O que está dentro do coração é rebelião. O que está dentro do coração é a vontade de se vingar. E aí a gente articula isso muito espiritualmente, assim, a gente senta com alguns amigos, e aí a gente começa aquele discurso: rapaz, não está fácil não, aconteceram algumas coisas aí, eu acho que isso aí, assim, eu estou triste, eu não queria que isso acontecesse, mas é um caminho de Deus. Aí a pessoa já começa: o que foi que aconteceu? Não, fulano de tal, falou um negócio aí, ou fez um negócio aí, tal, mas assim, não foi contra mim não, né? Deus está no controle. E aí a pessoa já começa: mas como? Fez o quê? E aí você começa a falar. E aí a pessoa começa a dizer assim: não, rapaz, fizeram isso contra você. Não pode não, logo você. E aí a gente começa a fazer o timezinho da gente, que vai comprando essa ideia diabólica de ingratidão, de perceber e analisar a nossa história. E essas pessoas começam a encher o nosso coração com aquilo que a gente quer que eles encham mesmo. Porque na verdade, desde o início, a intenção do nosso coração era contaminar mais um, puxar mais um para o nosso time, joga aqui no meu time,
justifica aqui o meu pecado junto comigo? Tudo isso fruto da ira, produto da ingratidão. Por isso que Paulo diz aqui, dando sempre algo contínuo, graças por algumas coisas? Não, por tudo. Porque eu percebo a minha história inserida dentro de uma história que é muito maior. Porque eu creio num Deus que é soberano e que tem todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado antes que qualquer um deles existisse. Porque eu creio num Deus que, como um maestro excelente, Ele rege a história da criação, a consumação, e Ele rege a história da minha vida, que está inserida dentro desse processo maravilhoso, onde Ele não perde o controle de nada. Não é porque eu simplesmente olho para as circunstâncias e digo assim, meu irmão, isso está me fazendo mal, está doendo no meu coração, glória a Deus por isso, mas é porque eu percebo a história de Deus acima disso. Porque eu estou vendo Deus regendo a história acima da minha própria história. Eu consigo ser grato a Deus porque eu sei que Ele permanece assentado sobre um alto e sublime trono, que nada foge do seu controle, que Ele tem todas as coisas muito bem estabelecidas na palma de sua mão. O mesmo Deus que chama cada uma das estrelas do céu pelo seu nome, nenhuma delas vem a faltar. Ele conhece a minha causa, Ele conhece a minha vida, Ele conhece as minhas lágrimas. E Ele gera esperança no meu coração à medida que eu olho para Ele e ponho nele a minha esperança. À medida que eu passo a reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas e que a sua história, o seu tempo, todas as coisas estão se cumprindo para a glória dEle, para o meu bem. Isso me faz descansar e ter um coração grato. Mais uma vez eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, quem tem enchido o seu coração? Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí é uma bênção. Isso aqui eu acho que a gente pode pular. A gente vive nessa consideração mútua. Amém, irmãos? Não? Eu olho para você e de fato percebo você como sendo superior a mim. Não é isso? Você olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, rapaz, se Deus me trouxe aqui é para servir você também. Seja você quem for. Porque eu aprendi isso com o Senhor Jesus. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, dar minha vida em resgate de muitos. Porque eu aprendi isso com o Senhor Jesus, que é ser o maior, seja aquele que serve. Porque Paulo fala sobre isso lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, quando ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que se humilhou. Então isso aí é bênção, é tranquilo para a gente já vive assim, não é, irmãos? A gente já se humilha assim, a gente já considera o outro como superior a gente mesmo. Ou será que não? Ou será que a gente vive muito mais a filosofia ou as ideias da nossa própria criação? Que jogaram para mim e para você como sendo verdade, que todos os dias a gente deveria sair para conquistar o nosso espaço nesse mundo, que os fins justificariam os meios, que as pessoas na verdade são objetos ou são descartáveis, ao ponto da gente sair passando por cima de todo mundo e não considerando ninguém. Eu acho que é muito mais isso que a gente reflete. Há uma expressão antiga que alguém falava, eu lembro disso, que dizia que a igreja é o único exército que deixa os seus feridos no campo de batalha, pelo caminho. E a gente acaba vivendo exatamente isso como sendo verdade. A gente não se importa de fato com as pessoas. A gente descarta as pessoas. A gente não se sujeita, porque na verdade eu quero construir aqui o meu reino. Se você está aqui para colaborar com a construção do meu reino, amém, você é bem-vindo para jogar no meu time. Mas se não, cai fora. Ou então até mesmo, eu posso usar de alguns meios
para manchar a sua reputação, para que você não seja mais aceito. Você percebe como essas artimanhas do mundo, elas passam a fazer parte, e a gente simplesmente se sujeita da boca para fora. E o discurso de Jesus é até bonito. E em determinados momentos apropriados, podem trazer para a gente até aquela áurea de santidade, de falsa humildade. Mas não faz parte do coração da gente. Porque a gente continua olhando para a gente mesmo e dizendo assim, eu sou o ator principal. Só que a vida cheia do Espírito Santo leva a mim e a você a nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo fala agora do homem e da mulher, do marido e da esposa. Ok, maridos agora. Quem é que tem enchido o coração de vocês? Quem é que tem enchido? A filosofia do manda quem pode, obedece quem tem juízo? Ou essa cosmovisão de um homem fracassado? Do homem fraco? Do homem que é simplesmente agora um capacho de tudo? Que é tão sensível por causa de toda a opressão social, que perdeu a essência do que é ser homem de verdade. Que não conduz mais a sua casa. Que não educa mais os seus filhos, não instrui mais os seus filhos. Simplesmente terceiriza tudo. Entrega para todo mundo. E não assume a responsabilidade como homem. Que não vai para a cruz pela esposa. Que não está disposto a amar de verdade a esposa. Só se esse amor trouxer para mim alguma coisa boa. É aquela história do cara que diz assim, ó, eu vou lavar prato hoje, vou varrer a casa hoje, fazer tudo direitinho porque eu amo a minha esposa, mas na verdade o interesse dele é ter uma boa noite com ela. Mulheres, quem é que tem enchido o coração de vocês? Esposas. Quantas vezes esposas que ganham um salário maior do que o marido, ou que o marido está desempregado, passam a fazer vergonha ao marido dentro de casa, a passar na cara, que quem está pagando o carro, que quem está pagando a escola dos filhos. Quantas vezes as esposas muitas vezes usam de joguinhos de manipulação dentro de casa. Irmãos, tudo isso faz parte dos aspectos da queda, da maldição da queda. O teu desejo será para com o teu marido, é dominar ele. E muitas vezes dominar não é se levantando como uma feroz ditadora, não. É muitas vezes até usando ali daquele jeitinho aparente de humildade, submissão para conseguir o que quer. Mexendo os seus pauzinhos de forma ardilosa, ali, quase que em silêncio. Como aquela goteirinha, todo dia assim, pá, pá, que vai matando aos poucos. Uma vida cheia do Espírito Santo transforma a vida do marido. Transforma a vida da esposa. E mais uma vez, irmãos, eu digo isso aqui. É por isso que Paulo coloca isso no tempo presente. Porque é algo que deve ser constante. Esse enchimento do Espírito não é só para o domingo. Onde a gente sai da igreja é uma bênção às vezes, né? A gente sai flutuando e aí a gente é comportado no trânsito, e aí a gente é comportado com a esposa, a gente fala mansinho com os filhos. Mas isso deve ser algo diário. É uma entrega diária do coração dizendo assim, Senhor, controla, porque eu não tenho condições de controlar. Senhor, enche, porque o Senhor não encher, eu vou ficar cheio de mim de novo. E quem vai voltar agora a detonar meu casamento sou eu. Então, esposas e maridos, se Deus deu a estrutura do casamento, Ele deu também a direção. Para que o casamento seja bênção, para que seja bom para você e honre e glorifique o nome dEle. Que é viver o casamento cheio do Espírito e não mais cheio de você.
É essa rendição, dizendo: Deus conduz. Onde a gente abre mão muitas vezes dos nossos sonhos, dos nossos interesses. Afinal de contas, não sou mais só eu, mas eu e a minha esposa somos um. Então agora é nosso interesse, ou nossos interesses. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7, que o homem solteiro cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas os casados cuidam das coisas de casa, de como agradar a esposa. E não é estabelecendo aqui critérios de prioridade, mas é trazendo o significado do que nós somos quando casamos. É uma só carne, irmão. Não são mais os seus problemas e os problemas da sua esposa, mas são os problemas dos dois, do casal. É uma só carne. Não é mais o meu sonho, o teu sonho, são os nossos sonhos. É aquilo que Deus tem dirigido e conduzido o nosso coração sob a liderança do marido. E aí essa missão que Deus deu ao marido, Deus pega a sua missão enquanto esposa e atrela essa missão dele. E vocês caminham juntos, e satisfeitos, e plenos, e felizes. Por quê? Nem sempre a situação vai ser boa, mas o Espírito vai estar enchendo vocês. E vai estar trazendo esse prazer em Deus ao coração. Que independentemente de onde se esteja, independentemente do contexto, é Ele quem vai satisfazer o coração. É Ele quem vai impulsionar a vida. É Ele quem vai conduzir as escolhas. É Ele quem vai trazer a alegria para dentro de casa, porque os papéis estarão sendo vivenciados em paz, porque Deus tem vencido o coração. Da mesma forma, os pais agora passam a tratar os filhos, e os filhos passam a obedecer os pais. Essa vida é vivenciada dentro de casa, na família como um todo. Mas é vivenciada também no trabalho. A partir do versículo 5 do capítulo 6 até o versículo 9, ele fala sobre servos que devem ser obedientes ao seu Senhor, com sinceridade no coração, como que servindo a Cristo, não servindo à vista, versículo 6, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Veja só, do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. Procedam da mesma forma, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para Ele não há acepção de pessoas. Gente, vocês percebem que o que Paulo está dizendo aqui é que esse enchimento do Espírito, que essa vida plena em Deus, ela atinge todas as dimensões da minha existência. Não fica nada fora disso. E a gente acaba com essa ideia diabólica e dualista de dizer assim: olha, não, minha vida na igreja é uma coisa, minha roupa na igreja é uma coisa, minha forma de falar na igreja é outra coisa. Lá fora não, lá fora o bicho pega. Lá fora eu sou quem sou. Não, irmãos. Essa vida cheia do Espírito, ela compreende todos os nossos movimentos. Me dá uma nova visão, porque me deu um novo coração, e eu passo a discernir a realidade agora por meio da palavra e do Espírito. Eu passo a ser conduzido agora por meio da palavra e do Espírito. É por isso que Pedro e João, eles estão dizendo lá diante do Sinédrio: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque essa nova vida tem enchido o coração. É por isso que Paulo vai dizer: olha, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. É por isso que ele diz a Timóteo lá na sua última carta, prestes a morrer: combate o bom combate da fé, firmado nessas verdades que eu te apresentei. Porque, irmãos, nós servimos a um Deus que de fato satisfaz, que conquista para Ele o nosso coração. Agora cabe a nós, irmãos, buscá-lo. Não é só no momento, não é só numa temporada, não é só num acampamento, não é só num culto, mas é buscá-lo todos os dias. Irmãos, quem tem enchido o nosso coração
Quem tem tomado a maior parte do nosso tempo? Que tipo de literatura tem nos enchido? Que tipo de Deus desse século que cega o entendimento das pessoas que não conhecem a Deus, de alguma forma se apresenta para mim e para você e tem cegado também o nosso entendimento? Quem é que tem enchido, irmãos, o nosso coração? Não se embriague com isso. Nesse caminho há dissolução. Mas se você quer um caminho sobremodo excelente, encha-se do Espírito Santo de Deus. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Irmãos, essa deve ser a nossa oração, irmãos. E aí a gente vai passar a viver o ministério, não como obrigação, não como um ensaio, não como uma reunião, não como um momento onde eu tenho que sentar para receber um estudo. A gente faz tudo isso com um culto, como servir a Deus. Os sonhos de Deus começam a ser restaurados no nosso coração. A vida de Deus começa a ser restaurada no coração. Os olhos começam a brilhar de novo por Deus, irmãos. E a gente começa a servir ao Senhor com alegria, a gente começa a servir o próximo, a gente começa a servir a esposa, a gente começa a servir os filhos, a gente começa a servir no trabalho, porque nós estamos fazendo tudo isso para Deus. Não existe mais a vida eclesiástica e a vida do mundo. Isso é um caminho satânico. Existe agora a vida de Deus que toma o meu coração e que conduz o meu coração à vida para Ele. Para Ele. Irmãos, Recife está esperando Jesus. Abreu e Lima está esperando Jesus. Jaboatão está esperando Jesus. Camaragibe, São Lourenço, seja lá Caruaru, tem gente aqui de Caruaru, de Moreno, está esperando Jesus. Como é que Jesus vai se apresentar, irmãos? Ele enche um vasozinho como eu e como você. E nós passamos a ter esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não minha nem sua. A gente passa a não mais calar aquele que enche o nosso coração. A gente não vai estar por aí perdendo tempo falando de um bocado de besteira, irmãos. A gente vai estar falando de vida, da verdadeira vida que só há em Cristo, e é isso que transforma um coração, é isso que transforma uma família, é isso que transforma uma cidade, é isso que transforma o país. É Jesus, irmãos. É Jesus quem transforma. É Jesus quem pode mudar. É Ele quem transforma cachaça em Bíblia. É Ele quem transforma pornografia em Bíblia, em vida. Porque não é mais o pecado que satisfaz, mas é o coração cheio do Espírito Santo, bebendo dessa água pura, limpa, cristalina, que produz vida e que leva a gente para esse mundo fedorento, sujo, que jaz no maligno, resplandecendo a verdadeira vida. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero conduzir você mais uma vez nessa pergunta. Quem tem enchido o seu coração? É o consumismo? É o feminismo? É o machismo? É a ideologia da esquerda? É a ideologia da direita? Quem tem enchido o seu coração? É essa visão líquida de relacionamentos, de mundo, essa visão descartável? Quem tem enchido o seu coração? Quem tem enchido, meu irmão, minha irmã? Se você de repente diz assim: Senhor, eu perdi de vista os teus sonhos, estou vivendo a vida da fé por tabela. Senhor,
Eu perdi de vista os papéis que o Senhor deu no nosso casamento, na criação dos filhos, no meu relacionamento com os meus irmãos, comprados pelo mesmo sangue de Cristo. Eu tenho perdido isso de vista. Hoje eu estou cheio de inimigos dentro da igreja. Senhor, eu estou vendo essa desgraceira toda na minha vida. Senhor, eu não consigo ter um coração grato. Senhor, no meu trabalho só é reclamação, só é murmuração. Eu só faço quando o patrão, quando o meu chefe está vendo. Senhor, eu tenho tratado mal aqueles que estão abaixo da minha autoridade. E eu tenho pisado, eu tenho ameaçado as pessoas, eu tenho agido como qualquer mundano age. Se essa, de alguma forma, ou outras mais que você possa pensar, ou que o Espírito possa estar mostrando ao seu coração, é a sua realidade, existe um caminho de graça, meu irmão. Existe um caminho de graça, de restauração. Porque se você está sendo confrontado por Deus, e se você é filho, Deus jamais desistirá de você. Se a gente está sem repreensão, é porque a gente é bastardo. Mas se nós nos sentimos repreendidos pelo Espírito, exortados pelo Espírito Santo, é porque somos filhos. E queremos levar Deus a sério por causa disso. Então, meu irmão, esse caminho de graça é um caminho de redenção para você. Existe uma disposição constante no coração de Deus em nos resgatar, em nos trazer para Ele. Mas há disposição no seu coração de se render ao Senhor, de dizer a Deus, como Jesus falou ali no Getsêmani, como foi pregado aqui pela manhã: Senhor, seja feito o que Tu queres, porque não é mais a minha vida, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E ser tratado por Deus, talvez pedir perdão a alguém, talvez reconectar relacionamentos que fazem parte do corpo de Cristo e que foram desconectados. Talvez buscar a esposa e confessar alguma coisa que precisa ser confessada, pedir perdão, ou a esposa ao marido, ou filhos aos pais, ou pais aos filhos. Irmãos, o que é que precisa acontecer? Nesse caminho de graça, irmãos, quem nos potencializa, quem nos empodera para vivermos isso é o Espírito Santo de Deus. Se não for por meio do Espírito Santo de Deus, irmãos, nós vamos cair mais uma vez. Por isso essa nossa oração tem que ser todos os dias, todos os instantes: Senhor, enche-me com o Teu Espírito. Deus, Ele quer ser achado por mim e por você. Ele diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Talvez as circunstâncias não mudem, até piorem, mas a nossa sorte, a nossa vida, o nosso coração é transformado. A forma como nós reagimos às circunstâncias é mudada. Porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É a sua história, meu irmão. Deus está chamando você, está falando com você. Fique de pé aí onde você está. Eu quero orar com você e por você aqui nessa noite. Se é essa a sua história, se Deus está chamando você a essa vida abundante, essa vida onde não é mais você quem dirige, mas é Ele quem dirige você. É o Espírito que enche, que mobiliza e que dirige a sua vida. Fique de pé aí onde você está. A gente vai orar aqui. Senhor, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes todos os nossos caminhos, Pai. Não há nada encoberto diante daquele a quem haveremos de prestar contas. Todas as coisas estão nuas e patentes aos Teus olhos. Obrigado, Senhor, porque mesmo percebendo os caminhos que nos metemos, os descaminhos, Pai, percebemos o Teu chamado cheio de graça
a vivermos uma vida que é a vida do Espírito e não mais a nossa vida. Então, Pai, eu peço ao Senhor, e a cada um irmão meu, Pai, que está aqui declarando a sua necessidade do Senhor, nos encha com o Teu Santo Espírito, Pai. Nos encha, Pai. Esvazia o nosso coração de nós mesmos e enche-nos de Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Todos os dias, Pai. Todos os dias, que possa haver um encontro contigo, onde somos satisfeitos e preenchidos pelo Senhor, e passamos a viver essa vida com gratidão, com sujeição, com amor, com submissão, com obediência, considerando os outros da mesma forma que fomos considerados pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor, enche-nos, Pai, no nome de Jesus, para a glória de Jesus e para a alegria do nosso coração em Cristo. Amém.